Bem, dando prosseguimento, a gente resolveu o problema da queda livre, né? Linear. Aquele mesmo problema que foi resolvido com cálculo analítico na mão, né? Através aqui do Máxima, que é um sistema de computação algébrica, né? Que vai resolver isso automaticamente para a gente. E a gente chegou nessas soluções, tá bom? E conseguiu estimar algumas grandezas, como o comportamento da posição, aqui está o gráfico, e o comportamento da velocidade. Um problema que também dá para resolver, que tem solução analítica, né, é o problema do lançamento oblíquo, utilizando a resistência do ar, mas usando ainda a resistência linear, né, que é a resistência que é proporcional à velocidade. Então o problema aqui é o seguinte, ó, vai ser feito um lançamento, tá? Ele faz um ângulo, vamos dizer assim, um ângulo θ com horizontal, não está muito horizontal, mas enfim, tem uma velocidade inicial aqui. E além da atuação da aceleração da gravidade, tem a resistência do ar também para esse corpo. Tá, a gente tem a solução desse problema analítico e a gente vai fazer isso utilizando o Máxima também para utilizar a capacidade computacional dele. Tá, então para resolver esse problema, é um problema bem semelhante àquele que a gente acabou de resolver da queda livre, né? Na queda livre a gente tinha uma equação diferencial que veio da lei da força, né? Massa vezes aceleração é igual à força resultante. E a gente resolveu essa equação. Aqui vai ser algo semelhante, né? Só que o problema agora é bidimensional, então a gente vai ter uma equação que descreve o problema na coordenada horizontal e uma que descreve na coordenada vertical. Na verdade, a gente vai ter um sistema de quatro equações e a gente vai utilizar o sistema para resolver em conjunto essas quatro equações, tá bom? Então, só mostrar o código aqui, interpretar ele, né? Não é o meu objetivo ensinar, programar essa linguagem aqui, vai além do escopo, mas enfim. Essa primeira linha é a função Q, que ela vai matar todas as grandezas que já foram definidas, né? Então, todas as grandezas que têm valores, né? Valores numéricos, todas as funções que foram definidas e todos os arrays, que são listas de valores, ele vai apagar todas essas grandezas. Então, a velocidade que a gente tinha definido lá atrás, o t final, o t end, né, vão ser todos apagados. Aqui, na segunda linha, ele está definindo uma grandeza que ele vai chamar de EQ1, que é a primeira equação. Essa primeira equação é o que? Ele está definindo uma função, ele diz o seguinte, que Vx de t é igual à derivada de x com relação a t. Então, a equação 1, em outras palavras, é o seguinte, olha, a velocidade Vx é igual a dx dt. Tá? Que não é nada mais do que a definição da própria grandeza de velocidade, né? A equação número 2, que é a segunda equação que a gente vai resolver, diz que a velocidade Vy em função do tempo, a função Vy do tempo, é a derivada de y com relação ao tempo. Então, Vy é igual a dy dt. Que vai ajudar a gente a montar o sistema de equações que vai resolver. A equação 3 já me diz o seguinte, olha, a derivada da velocidade com relação ao tempo da velocidade x com relação ao tempo é igual a menos uma constante b vezes a velocidade na direção x. Tá? O que ele está fazendo aqui? Bem, se a gente pensar, né, que a resultante de forças aqui, né, eu vou ter uma força-peso aqui para baixo e vou ter uma força de resistência do ar aqui para trás. E essa força de resistência, ela é menos b vezes a velocidade v, o vetor v, né? Então, ela vai ter uma componente x que é igual a menos b vx. E vai ter uma componente y que é igual a menos b vy. Então, aparece um menos b vx aqui, porque tem uma componente na direção x que é dada por menos b vx. Aliás, essa constante b já tem a massa, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, então aqui a gente tem como na direção x a única força que atua é essa daqui, então
a gente tem que a derivada de v na direção x, na verdade isso aqui vem lá da lei da força, né? Massa vezes a derivada, é igual a menos uma constante vezes a velocidade na direção x. Só que essa constante eu passei para cá dividindo, e isso aqui definiu o b, né? Então é menos b, vx é igual a derivada da velocidade com relação ao tempo. A equação número 4 é o correspondente dessa equação, né, da segunda lei de Newton na direção vertical. Então a equação 4 aliás, tem uma massa multiplicada aqui, né? Eu esqueci de falar dessa massa. Então estava errada aquela definição de eu passar o m dividindo, né? O m está aqui. Ele não sumiu, não. Então a derivada da velocidade, massa vezes a derivada da velocidade, é igual a menos bvy, né? Que é a contrária à direção da velocidade. E tem o menos mg também, que é a massa vezes a gravidade, que é a força-peso, só que a gente admitiu um sistema de coordenadas com y positivo para cima, então por isso que aparece esse sinal negativo aqui. Tá? Então a gente tem a quarta equação. A quarta equação é m, né, dvy dt é igual a menos m vezes g menos b vezes vy. Então, aqui eu defini o sistema de equações. Eu tenho as 4 equações ali definidas. Tá, definimos as equações, a gente precisa definir as condições iniciais, né? Tem algumas condições iniciais para o movimento. O que ele está me dizendo? O seguinte, olha, essa função @value, ela vai definir algumas condições iniciais. Ele vai me dizer o seguinte, olha, aquela função x de t, ou seja, a coordenada horizontal x, quando o tempo é igual a zero, ela vai ser igual a zero. Eu vou arbitrar ela como a zero, ou seja, ele vai sair da origem do eixo horizontal. Ele me diz também, olha, a velocidade x de t, no tempo igual a zero, ela vai ter um valor que é v0 vezes o cosseno de θ. Como a gente tem um lançamento oblíquo, né, em que eu tenho um vetor v0 aqui, que faz um ângulo θ com a horizontal, a componente dessa velocidade inicial x, ela é v0 vezes o cosseno de θ. E a componente vertical, v0y, vai ser o v0 vezes o seno de θ. Que é o que está aqui, ó, o vy, a velocidade na direção y, no tempo igual a zero, é igual a v0 vezes o seno de θ. E além disso, ele me diz que a posição y no tempo igual a zero é igual a zero. Ou seja, ele vai sair da origem, né, do ponto 0, 0. Ele vai sair do ponto 0, 0 e vai ser feito o lançamento com esse ângulo θ, de maneira que a velocidade nas duas coordenadas tem esses valores. Então, para a gente definir o movimento, problemas de dinâmica, a gente precisa definir quais são as forças que atuam e escrever a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton está definida na equação 3 e na equação 4, para a direção x e direção y. A gente precisa definir ainda, para descrever o movimento, qual é a posição inicial do corpo e qual é a velocidade do corpo nesse instante. E então, são essas condições iniciais aqui, ó, com a função @value. Então, é a função que permite que a gente faça isso aqui dentro do programa. Tá, uma vez que a gente tem tudo isso definido, então é só resolver o sistema de equações. Então ele vai guardar a solução nessa variável que ele chamou de sol2. A função que vai resolver, né, o procedimento que resolve é esse DESolve, cujo nome é Differential Equation Solve, então resolva a equação diferencial, em que ele vai resolver ao mesmo tempo essas 4 equações diferenciais, então é um sistema de equações diferenciais, e vai resolver de maneira que ele obtenha o x de t, o vx de t, o y de t e o vy de t. Então essas são as incógnitas, né? Eu tenho 4 equações e 4 incógnitas que eu vou obter o resultado.
Tá? Então essa linha aqui vai obter todas essas variáveis. Então a gente executa e ele vai mostrar aqui pra gente essa solução, tá? O que a gente pode notar aqui? Ele vai falar que ó, x de t é igual a tudo isso daqui. É igual a tudo isso daqui. Que é um termo que depende das constantes, né, que a gente forneceu, a massa, o ângulo θ, a constante b, a velocidade v inicial, v0, e depende do tempo. Olha, é o x em função do tempo, né? A velocidade na direção x vai ter esse comportamento aqui. Isso aqui é a solução que ele obteve. A mesma ideia, né? Depende das constantes e depende do tempo. O y em função do t está aqui. Y em função do t está aqui. E a velocidade na direção y está aqui, né? Então são expressões que podem parecer um pouco grandes, mas elas estão todas obtidas aqui. Tá, então eu vou copiar essas soluções aqui e vou guardar elas em funções. Vou guardar ela em funções. Então o que eu tenho aqui nesse bloco de comandos aqui? Eu copiei aqueles resultados lá e igualei aqui, olha, o xs, ou seja, a solução para coordenada x, esse aqui é o nome, eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Esse nome aqui facilita o entendimento. É uma função do tempo, né? xs de t. Ela é definida como tudo isso que está aqui do lado direito, tá? Isso daqui é copiado daqui de cima, tá bom? A velocidade na direção x, a solução, eu coloquei um S aqui para diferenciar, também eu copiei de lá. O YS também está copiado, tá? E o VYS, tudo isso está copiado ali de cima, só para dizer que essas funções estão definidas. Tá, executado, agora vamos fazer os gráficos, né, para a gente entender o comportamento dessas funções. Ou pelo menos de uma delas. Tá, então, para fazer o gráfico, a gente precisa definir os valores dessas constantes, né? Que é a massa, o B, o ângulo θ inicial, todas essas coisas precisam ser bem definidas para fazer o gráfico. Tá, então, a gente vai definir da mesma forma como foi definido anteriormente, né? Então, lá, imaginar uma gotinha, né? Lá, eu tinha definido anteriormente aqui o diâmetro da gota com 2 vezes 10 a menos 3, 2 milímetros. Então, aqui também 2 vezes 10 a menos 3, o diâmetro é 2 milímetros. Esse E menos indica a potência de 10, tá? Linguagens de programação, algumas delas trazem essa definição. Quando põe E, algum número na frente, junto, indica que é uma potência de 10. Então, 10 elevado ao cubo, tá bom? A massa está aqui. A constante beta e a constante B definida em termos do beta e do D. Gravidade 9,8, como a gente já conhece. A velocidade inicial, ele está falando que o vetor velocidade inicial é 15 metros por segundo. E que o ângulo θ, né, é de 45 graus, tá? Ele está multiplicando esse 45 graus por uma constante deg, que é para transformar para radianos, tá? Ele definiu o deg aqui como π dividido por 180, para que ele transforma o ângulo de graus para radianos, mas o ângulo é 45 graus, então o lançamento é de 45 graus. Tá, definiu as constantes, e aí agora essa função wxDraw 2D, ela vai desenhar o gráfico, né? Draw é desenhar. No eixo x é o tempo, no eixo y é a altura, tá? Então ele vai desenhar a função y de t. Aquela função ys de t que a gente definiu aqui atrás, né? Que é a altura em função do tempo. Para o tempo de 0 até 3 segundos. Tá, então y de t tem essa cara aqui, ó. Tem essa cara aqui. Veja que ela passa na posição 0 aqui entre 2 e 2,5 segundos, né? Então a gente pode tentar encontrar que instante foi esse
utilizando a função encontra raiz, ou find root. A gente vai encontrar a raiz para descobrir o tempo em que ele atinge o solo, né? Que ele fez o lançamento e quando é que ele atinge o solo. Tá, então a gente vai encontrar quando é que o y de t é igual a 0 e a gente vai procurar a solução no tempo, para o tempo entre 2 e 2,5 segundos. 2,11 segundos aproximadamente. Uma outra pergunta que vem é qual é o alcance, né? Qual é o alcance desse lançamento? O alcance é essa distância aqui, ó. É o x que foi percorrido, né? Isso aqui, ó, é o alcance. Então a gente calcula o xs do tempo t_end, que é o tempo que ele leva até chegar lá. Tá, então deu esse valor aqui, ó, 29 não sei o que, vezes o cosseno de 0,25π. Para obter o valor numérico disso, eu preciso pôr essa função float aqui, tá? Isso aqui é só para me dar o valor numérico. Então deu aproximadamente 20,67 metros, né? Quase 21 metros o alcance. Quase 21 metros. Então, no lançamento oblíquo com resistência linear, ele leva de 45 graus com a velocidade de 15 metros por segundo, ele leva um pouco mais de 2 segundos para atingir o solo, para sair e voltar ao solo e tem um alcance de 21 metros aproximadamente de deslocamento.